A noite se alonga sobre a terra quando Ellen White ergue os olhos e vê aquilo que ainda não chegou. No Grande Conflito, ela escreve sobre os últimos momentos da história humana, quando a ira divina, há muito contida pela misericórdia, finalmente se derrama sobre um mundo que escolheu a rebelião. As pragas dos últimos dias não são capricho celestial. São o resultado inevitável de decisões humanas que se acumularam como nuvens carregadas de tempestade. Ela observa que essas pragas diferem de todos os julgamentos anteriores. Não há mistura de misericórdia. A intercessão de Cristo cessou. O tempo da graça se fechou como uma porta que não mais se abre. Aqueles que rejeitaram o último chamado divino agora enfrentam as consequências sem mediação, sem segunda chance, com o Espírito de Deus retirando-se dos ímpios enquanto sustém os fiéis. O mundo que Ellen vislumbra é um mundo que perdeu sua última oportunidade. As nações se voltaram contra o povo de Deus, aprovaram leis dominicais, perseguiram os fiéis. A apostasia se tornou lei. A verdade foi pisoteada nas ruas. E então, quando a humanidade pensava ter vencido, quando os poderes terrestres celebravam sua vitória sobre o fanatismo religioso, o céu se pronuncia. Ela escreve que estas pragas cairão apenas sobre aqueles que receberam a marca da besta. Os filhos de Deus, marcados com o selo do Deus vivo, permanecem protegidos, como Israel no Egito, quando as pragas caíram sobre os opressores. Mas agora a escala é planetária. Não há faraó para libertar o povo. As nações, unidas sob a Babilônia espiritual, se tornaram a opressão global. A visão se revela em ondas sucessivas de julgamento. Cada praga tem seu propósito específico, sua lição particular para aqueles que ainda podem observar e compreender. Mas Ellen percebe algo mais profundo. Estas pragas não são apenas punição, são também revelação. Elas expõem o verdadeiro caráter daqueles que as recebem e demonstram a justiça daquele que as envia. Antes que as trevas se espessem completamente, Ellen White contempla a preparação necessária para os dias que virão. Nos testemunhos para a igreja, ela traça um caminho claro. Aqueles que desejam permanecer em pé durante a tempestade final devem primeiro aprender a caminhar na luz presente. Não basta conhecer a profecia, é preciso viver a vida que a profecia exige. Ela observa famílias se reunindo para a oração quando as notícias do mundo se tornam mais sombrias a cada dia. Pais ensinando filhos a buscar a Deus não como último recurso, mas como primeiro pensamento. Jovens aprendendo que a fé não é herança automática, mas conquista pessoal que deve ser renovada a cada manhã. A preparação para as pragas começa no silêncio do quarto de oração, não no barulho das especulações proféticas. Em suas visões, Ellen vê que muitos cristãos professos estarão completamente despreparados quando o tempo de angústia chegar. Eles estudaram as profecias como quem estuda um mapa, mas nunca caminharam pelas estradas que o mapa revela. Conhecem os eventos, mas não conhecem o Deus que governa os eventos. Sabem quando as pragas virão, mas não sabem como permanecer de pé quando elas chegarem. A preparação que ela descreve é simultaneamente prática e espiritual. Prática porque envolve aprender a viver com menos, a depender menos do sistema mundial, a encontrar sustento em recursos que o mundo não pode cortar. Espiritual porque exige uma qualidade de fé que não depende de circunstâncias favoráveis para se manter viva. Ellen escreve sobre cristãos que durante as pragas não apenas sobrevivem, mas brilham como estrelas em noite escura. Eles se tornaram aquilo que sempre professaram ser. A crise não os transformou, apenas revelou a transformação que já havia ocorrido nos anos silenciosos de preparação, quando ninguém estava assistindo e quando a tentação era viver como se esse dia nunca fosse chegar. O tempo de preparação tem data de validade. Ellen vê que chegará o momento quando já não será possível adquirir o óleo que faltou, quando a porta se fechará para
aqueles que chegaram tarde demais. No Desejado de Todas as Nações, Ellen White encontra a resposta para o terror que as pragas representam. Cristo não é apenas aquele que permite que elas caiam, é aquele que oferece refúgio completo para quem nele se esconde. Ela vê na vida terrestre do Salvador o padrão perfeito para aqueles que atravessarão os dias finais sem proteção humana, mas com proteção divina absoluta. Quando Cristo jejuou 40 dias, no deserto, ele demonstrou que é possível viver quando todas as fontes naturais de sustento faltam. Ellen contempla esta cena e compreende. Durante as pragas, quando a economia mundial entrar em colapso e o alimento se tornar escasso para os fiéis, o Senhor mesmo assegurará sustento, pão e água lhe serão certos, e o socorro virá pelos meios que Deus designar. Ela observa Cristo dormindo na tempestade que aterrorizava pescadores experientes. Sua paz não dependia da ausência de perigo, mas da presença do Pai. Durante as pragas, quando elementos naturais se voltarem contra a humanidade e o próprio planeta parecer convulsionar em agonia, aqueles que aprenderam a descansar na presença divina encontrarão a mesma tranquilidade sobrenatural. Ellen vê uma conexão profunda entre a crucifixão e os dias finais. Na cruz, Cristo experimentou completo abandono humano e aparente silêncio divino, mas manteve sua confiança até o fim. Assim será com seu povo durante as pragas, abandonados pelos amigos, perseguidos pelos inimigos, aparentemente esquecidos pelo céu, mas sustentados por uma fé que transcende evidências externas. O Salvador, que Ellen retrata, não é um Cristo distante, observando o sofrimento alheio. É o Cristo que experimentou sede na cruz e que compreende perfeitamente quando seus filhos passarem sede durante a terceira praga. É o Cristo que suportou escárnio e zombaria e que fortalecerá aqueles que forem ridicularizados por sua fé inabalável quando o mundo inteiro parecer estar contra eles. Na ressurreição, Ellen encontra a garantia final. Cristo venceu a morte quando tudo parecia perdido. Durante as pragas, quando a morte parecer rondar por todos os lados, essa mesma vida ressurreta pulsará nas veias daqueles que se entregaram completamente ao Salvador. As mensagens escolhidas revelam que Ellen White compreendia uma verdade inconveniente. Caráter não se forma durante a crise, apenas se revela. Aqueles que desejam permanecer fiéis durante as pragas devem construir hoje a estrutura espiritual que os sustentará amanhã. A santificação é o único seguro de vida que funcionará quando todos os outros sistemas falharem. Ela escreve sobre a necessidade de vencer pequenos pecados antes que grandes provações cheguem. O cristão que não consegue controlar o temperamento em discussões domésticas não conseguirá manter a calma quando multidões enfurecidas cercarem sua casa. Quem não aprendeu a confiar em Deus para necessidades cotidianas não conseguirá confiar quando a sobrevivência física estiver em jogo. Ellen observa que muitos cristãos vivem em constante negociação com a consciência, fazem concessões pequenas que parecem inofensivas, mas que na verdade escavam fissuras na estrutura moral. Durante as pragas, quando a pressão for extrema, essas fissuras se transformarão em rupturas completas. A alma que não foi purificada na fornalha da experiência diária não resistirá à fornalha final. A santificação que ela descreve não é perfeccionismo neurótico, mas transparência genuína diante de Deus. É a experiência de quem aprendeu a viver sem máscaras, sem subterfúgios, sem justificativas elaboradas para comportamentos questionáveis. Durante as pragas, quando toda a pretensão humana será despojada, apenas aqueles que já vivem em honestidade radical conseguirão manter sua integridade. Ellen vê cristãos que, décadas antes das pragas, começaram a praticar a vida que as pragas exigirão. Aprenderam a encontrar alegria em Deus quando as circunstâncias eram desfavoráveis. Desenvolveram paciência através de provações menores. Cultivaram compaixão pelos perdidos mesmo quando eram ridicularizados por sua fé. Eles não estão se preparando para as pragas, estão vivendo antecipadamente a vida que as pragas revelarão.
O caráter santificado, nas palavras de Ellen, torna-se fortaleza impenetrável. Quando o mundo inteiro parecer desmoronar, quando sistemas de apoio humano falharem completamente, quando a própria terra gemer sob o peso da ira divina, aqueles que construíram seu caráter sobre a rocha permanecerão inabaláveis, refletindo a glória de Cristo, mesmo em meio às trevas mais densas que o mundo já conheceu. Nos Obreiros Evangélicos, Ellen White revela uma verdade paradoxal. À medida que os últimos eventos se aproximam, a urgência missionária se intensifica ao invés de diminuir. Ela observa que os momentos finais, antes do fechamento da porta da graça, serão marcados não pelo medo paralisante, mas pelo amor incandescente que compele os fiéis a alcançar até a última alma possível. Ellen vê obreiros que compreendem que cada pessoa salva hoje é uma pessoa que não receberá as pragas amanhã. Esta compreensão transforma evangelismo de obrigação religiosa em missão de resgate urgente. Eles trabalham com a intensidade de bombeiros em um edifício em chamas, sabendo que cada minuto perdido pode significar uma vida perdida para sempre. Ela descreve uma safra final de almas que será colhida justamente quando as condições parecerem mais desfavoráveis para o crescimento espiritual. Como grãos que amadurecem sob o sol escaldante do verão, há corações que só responderão ao Evangelho quando a pressão mundial atingir seu ponto máximo. Estes são aqueles que precisavam ver o mundo em sua verdadeira nudez moral, para reconhecer sua necessidade desesperada de salvação. Ellen observa que a proximidade da crise produz uma qualidade diferente de compaixão nos corações regenerados. Não é mais a simpatia superficial que se compadece do sofrimento alheio. É o amor profundo que compreende exatamente o que significa estar perdido quando a misericórdia se esgotar. Esta compaixão se torna força motivadora irresistível que impele os salvos a trabalhar enquanto ainda é dia. Em suas visões, Ellen vê que muitos descobrirão sua vocação missionária precisamente quando o mundo começar a desmoronar. Cristãos que permaneceram passivos durante anos de tranquilidade despertarão para a urgência da missão quando perceberem que o tempo está realmente acabando. A iminência dos juízos se tornará o alarme final que acordará a igreja adormecida. Ela escreve sobre obreiros que encontrarão recursos sobrenaturais para alcançar pessoas em circunstâncias impossíveis. Quando métodos tradicionais de evangelismo falharem, quando igrejas forem fechadas e reuniões proibidas, o Espírito Santo abrirá portas que nenhum homem pode fechar. A colheita final acontecerá não através de programas elaborados, mas através de corações quebrantados que se tornaram instrumentos nas mãos do Senhor da Seara. Nas parábolas de Jesus, Ellen White encontra a sabedoria para preparar lares que se tornarão refúgios durante a tempestade final. Ela contempla a história das 10 virgens e vê uma advertência especial para pais cristãos. É possível criar filhos na igreja, ensinar-lhes as doutrinas corretas, mas falhar em transmitir-lhes o óleo da experiência pessoal com Deus que os sustentará quando as pragas chegarem. Ellen observa famílias que compreendem que a educação doméstica deve preparar para 2 realidades simultâneas: viver no mundo presente e sobreviver ao mundo futuro. Estes pais ensinam filhos a serem bem-sucedidos na escola e no trabalho, mas também a encontrar identidade e propósito que transcendem aprovação social e segurança material. Ela vê lares onde as conversas à mesa não giram apenas em torno de eventos cotidianos, mas incluem reflexões sobre o caráter de Deus e os princípios eternos que governam a vida. Crianças crescem ouvindo histórias bíblicas não como entretenimento religioso, mas como exemplos práticos de como viver quando a fé é testada além dos limites humanos. Ellen escreve sobre a necessidade de ensinar filhos a viver com menos antes que as circunstâncias os forcem a isso. Famílias sábias praticam voluntariamente a simplicidade, não por legalismo, mas para que as crianças aprendam desde cedo que felicidade e segurança não dependem de abundância material.
quando as pragas perturbarem a economia mundial, estes jovens não entrarão em pânico porque já conhecem fontes de contentamento que o mundo não pode tocar. Ela observa que pais verdadeiramente preparados para os últimos dias não criam filhos dependentes de sua proteção, mas filhos capazes de buscar refúgio diretamente em Deus. Eles compreendem que pode chegar o momento quando as famílias serão separadas pela perseguição, quando cada pessoa precisará ter sua própria conexão com o céu para sobreviver espiritualmente. Ellen vê uma geração de jovens que cresceu sabendo que pode viver os eventos finais da história. Estes não foram criados na ilusão de que terão vidas normais como as gerações anteriores. Desde pequenos, aprenderam que sua geração tem um destino solene, atravessar o tempo de angústia e ver Jesus voltar, se esse for o desígnio de Deus. Esta consciência não os aterroriza, mas os enche de propósito sagrado e responsabilidade. Ellen White compreende que o corpo humano se tornará tanto campo de batalha quanto santuário durante as pragas finais. Em seus escritos sobre reforma de saúde, ela revela que aqueles que negligenciaram as leis da vida física encontrarão dificuldades dobradas quando a natureza inteira se voltar contra a humanidade rebelde. O corpo enfraquecido por anos de abuso não conseguirá resistir às pressões extraordinárias que se aproximam. Ela observa que a temperança não é simplesmente evitar substâncias nocivas, mas cultivar vitalidade, que permitirá ao organismo funcionar quando recursos externos falharem. Durante as pragas, quando sistemas de saúde entrarão em colapso e medicamentos se tornarão inacessíveis, aqueles que aprenderam a viver segundo princípios naturais terão vantagem incalculável sobre aqueles que dependem de artifícios médicos para manter a vida. Ellen vê uma conexão profunda entre pureza física e clareza espiritual. Mentes nubladas por estimulantes e deprimidas por narcóticos não conseguirão discernir a voz de Deus quando ela for sussurrada em meio ao clamor mundial. O corpo que se tornou templo limpo oferece ao Espírito Santo um instrumento afinado para receber orientação divina quando toda orientação humana falhar. Em suas visões dos últimos dias, Ellen observa que aqueles que cultivaram hábitos saudáveis não apenas suportam melhor as pragas, mas se tornam instrumentos mais eficazes para ministrar aos sofredores. Quando multidões adoecerem sob os juízos divinos, os filhos de Deus, que mantiveram seus corpos fortes e mentes claras, poderão oferecer ajuda prática que demonstrará o caráter compassivo de seu Salvador. Ela escreve sobre a necessidade de aprender a viver em harmonia com os ritmos naturais antes que a crise perturbe esses ritmos globalmente. Aqueles que já praticam vida simples, respiram ar puro, bebem água limpa e se exercitam regularmente terão maior capacidade de adaptação quando o meio ambiente se tornar hostil e recursos naturais se contaminarem. Ellen observa que a reforma de saúde funcionará como poderoso testemunho antes que a porta da graça se feche. Quando o mundo presenciar cristãos mantendo serenidade e vigor físico em meio à crescente confusão, muitos serão impressionados pela fonte de tal resistência. Depois que se encerrar o tempo de graça, esse testemunho continuará a vindicar a sabedoria divina, ainda que não produza novas decisões salvíficas. No grande conflito, Ellen White alerta sobre os enganos sofisticados que precederão as pragas, projetados especificamente para desviar aqueles que conhecem a verdade profética. Ela observa que Satanás não tentará negar que tempos difíceis se aproximam, mas oferecerá explicações alternativas e soluções falsas que parecem compatíveis com a fé cristã, mas levam à perdição. Ellen vê líderes religiosos que interpretarão os sinais dos tempos através de lentes que suavizam a realidade do juízo iminente. Eles ensinarão que as calamidades naturais são apenas mudanças climáticas, que a perseguição religiosa é apenas intolerância temporária, que a crise mundial é apenas ciclo econômico que logo passará.
Estas explicações acalmarão consciências que deveriam estar despertando para a urgência do momento. Ela observa que muitos cristãos buscarão refúgio em movimentos que prometem proteção através de métodos humanos. Comunidades que se isolam geograficamente, acreditando que localização física oferece segurança. Grupos que acumulam recursos materiais, pensando que preparação temporal substitui preparação espiritual. Organizações que confiam em influência política para evitar perseguição, ao invés de confiar na proteção divina. Ellen escreve sobre falsos reavivamentos que surgirão precisamente quando o verdadeiro reavivamento deveria estar acontecendo. Estes movimentos apresentarão sinais e prodígios impressionantes, mas conduzirão multidões para longe da obediência simples às Escrituras. Eles ensinarão que amor divino é incompatível com juízo divino, que Deus jamais permitiria sofrimento em escala global, que as pragas são metáforas espirituais, não eventos literais. Ela observa que o engano mais perigoso será aquele que mistura verdade com o erro em proporções que tornam a detecção quase impossível. Líderes que citam Ellen White seletivamente para justificar posições que contradizem seus escritos completos. Movimentos que usam linguagem adventista, mas esvaziam as doutrinas distintivas de seu conteúdo original. Igrejas que mantêm formas de piedade, mas negam o poder transformador da verdade presente. Ellen vê que apenas aqueles que estudaram as Escrituras por si mesmos, que desenvolveram um relacionamento pessoal com Cristo, independente de influências humanas, conseguirão discernir entre o verdadeiro e o falso quando a linha divisória se tornar tênue. O discernimento não virá através de conhecimento intelectual apenas, mas através de sensibilidade espiritual que só o Espírito Santo pode produzir em corações completamente entregues à verdade. No grande conflito, Ellen White contempla o momento terrível quando a misericórdia divina se retira completamente e a justiça pura se manifesta sobre a terra. Ela observa que as 7 últimas pragas não caem aleatoriamente, mas seguem uma progressão deliberada que expõe a futilidade de confiar em qualquer sistema humano quando Deus pronuncia julgamento final. A primeira praga atinge aqueles que receberam a marca da besta com úlceras malignas e dolorosas. Ellen vê que estas feridas não respondem a tratamento médico algum. Hospitais se enchem de pacientes que os melhores especialistas não conseguem curar. A medicina moderna, orgulho da civilização, revela sua impotência diante de uma enfermidade que tem origem sobrenatural. Os que confiaram na ciência como salvador descobrem que há males que transcendem o conhecimento humano. A segunda e terceira pragas transformam mares e rios em sangue. Ellen observa que a água, fonte elementar da vida, se torna símbolo de morte para aqueles que derramaram o sangue dos santos. A ironia é terrível. Aqueles que perseguiram os justos agora não encontram uma gota de água pura para saciar sua sede. Sistemas de provisão falham. Tecnologia avançada se torna inútil. A sede se torna tormento constante que lembra, a cada gole impossível, os clamores dos mártires que foram silenciados. Ellen vê na quarta praga o sol intensificando seu calor até que homens são abrasados por sua força. O mesmo astro que sempre sustentou a vida na terra agora se torna instrumento de agonia. As colheitas se destroem. A fome se junta à sede, criando desespero que leva multidões a blasfemar contra Deus, ao invés de se arrepender. A quinta praga mergulha o reino da besta em trevas. Ellen observa que aqueles que escolheram caminhar em trevas espirituais agora experimentam trevas literais que podem ser sentidas. Em meio à dor e confusão, a civilização mostra sua fragilidade. Nas trevas físicas, a realidade espiritual se torna inescapável. Eles escolheram o príncipe das trevas e agora habitam em seu domínio. Quando Ellen White contempla o desfecho das pragas, ela não vê apenas julgamento,
mas revelação completa do caráter divino. As pragas cessam quando a obra punitiva se cumpre, e Cristo aparece nas nuvens do céu. A mesma voz que pronunciou os juízos, agora pronuncia libertação para aqueles que permaneceram fiéis através da noite mais escura da história humana. Ela observa que os salvos emergem das pragas não apenas ilesos, mas transformados. Eles passaram pelo teste final e permaneceram de pé. Sua fé, refinada na fornalha da tribulação suprema, agora brilha com pureza que só pode ser forjada através de provação extrema. Eles provaram que é possível confiar em Deus quando todas as evidências externas sugerem abandono divino. Ellen vê que as pragas servirão como testemunho eterno da justiça e misericórdia divinas. Quando os redimidos contemplarem através dos séculos vindouros o registro daqueles dias terríveis, compreenderão mais profundamente o preço da rebelião e o valor da obediência. As pragas se tornarão parte da educação eterna sobre o caráter de Deus e as consequências das escolhas morais. Nos primeiros escritos, ela escreve sobre a proteção sobrenatural que envolve o povo de Deus durante estes eventos. Anjos acampam ao redor daqueles que guardam os mandamentos. Provisão divina flui através de canais que o mundo não pode interromper. A mesma mão que feriu o Egito protegeu Israel, e a mesma mão que derrama as pragas sobre os rebeldes estende abrigo sobre os fiéis. Ellen compreende que as pragas não são o fim da história, mas sua penúltima página. Elas preparam o cenário para a revelação final de Cristo, quando todo olho o verá e toda língua confessará sua justiça. Aqueles que atravessaram as pragas, como Sadraque, Mesaque e Abednego, atravessaram a fornalha, sem cheiro de fogo, mas com a presença do quarto homem caminhando ao seu lado. A pergunta que ecoou através de toda a série encontra sua resposta definitiva. As pragas revelam que Deus é simultaneamente justo e misericordioso, terrível em juízo e terno em proteção. Elas demonstram que chegará o momento quando cada pessoa terá feito sua escolha final e que esta escolha determinará não apenas seu destino eterno, mas sua experiência durante os últimos momentos da história terrestre.